Estudo sobre o Evangelho de João, parte 43, 15 de fevereiro de 2024. João, capítulo 8, do versículo 48 ao versículo 59. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conhecestes, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8, 48 a 59. Devemos observar primeiro nesta passagem que linguagem blasfema e caluniosa foi dirigida a nosso Senhor por seus inimigos. Lemos que os judeus: não estamos corretos em dizer que você é um samaritano e está possuído por um demônio? Silenciados na argumentação, esses homens iníquos recorreram ao abuso pessoal. Perder a calma e chamar nomes é um sinal comum de uma causa derrotada. Apelidos, epítetos insultantes e linguagem violenta são as armas favoritas do diabo. Quando outros meios de continuar sua guerra falham, ele incita seus servos a ferir com a língua. De fato, dolorosos são os sofrimentos que os santos de Deus tiveram que suportar da língua em todas as épocas. Seus personagens foram caluniados. Relatos malignos têm circulado sobre eles. Histórias mentirosas foram diligentemente inventadas e avidamente engolidas sobre sua conduta. Não é de admirar que Davi tenha dito: livra minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Salmo 122. O verdadeiro cristão nos dias de hoje nunca deve se surpreender ao descobrir que ele tem constantes provações para suportar neste trimestre. A natureza humana pecaminosa nunca muda. Enquanto ele servir ao mundo e andar no caminho largo, pouco talvez seja dito contra ele. Uma vez que ele tome a cruz e siga a Cristo, e não há mentira tão monstruosa e nenhuma história tão absurda para alguns contarem contra ele e para outros acreditarem. Mas deixe-o confortar-se com o pensamento de que está apenas bebendo o cálice que seu abençoado mestre bebeu antes dele. As mentiras de seus inimigos não lhe fazem mal no céu, seja quais forem na terra. Deixe-o suportá-los pacientemente e não se aborrecer ou perder a paciência. Quando Cristo foi injuriado, ele não injuriou novamente. 1 Pedro 2,23. Que o cristão faça o mesmo. Devemos observar, em segundo lugar, que glorioso encorajamento nosso Senhor oferece ao seu povo crente. Lemos que ele disse:
Digo-vos a verdade solene: se alguém obedecer aos meus ensinamentos, nunca verá a morte. É claro que essas palavras não significam que os verdadeiros cristãos nunca morreram. Pelo contrário, todos nós sabemos que eles devem descer a sepultura e atravessar o rio como os outros. Mas as palavras significam que eles não serão feridos pela segunda morte. Aquela ruína final de todo homem no inferno, da qual a primeira morte é apenas um tipo ou figura fraca. Apocalipse 21, 8. E eles querem dizer que o aguilhão da primeira morte será removido do verdadeiro cristão. Sua carne pode falhar e seus ossos podem ser torturados por fortes dores. Mas a amarga sensação de pecados não perdoados não o esmagará. Esta é a pior parte da morte, e nisso ele terá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Esta promessa abençoada, não devemos esquecer de notar, é propriedade peculiar do homem que obedece aos ensinos de Cristo. Essa expressão, é claro, nunca pode ser aplicável ao mero cristão professo exterior, que não conhece nem se importa com o Evangelho. Pertence àquele que recebe em seu coração e obedece em sua vida a mensagem que o Senhor Jesus trouxe do céu. Pertence, em suma, àqueles que são cristãos, não apenas em nome e forma, mas em ação e em verdade. Está escrito: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Devemos observar, em terceiro lugar nesta passagem, que conhecimento claro de Cristo Abraão possuía. Lemos que nosso Senhor disse aos judeus: seu pai Abraão se alegrou ao ver o meu dia, e ele ouviu e se alegrou. Quando nosso Senhor usou estas palavras notáveis, Abraão estava morto e enterrado há pelo menos 1850 anos. E, no entanto, disse que ele viu o dia de nosso Senhor. Como isso soa surpreendente? No entanto, era bem verdade. Não apenas Abraão viu o nosso Senhor e falou com ele, quando ele apareceu a ele nas planícies de Moré, na noite anterior à destruição de Sodoma, Gênesis 18:1. Mas pela fé, ele ansiava pelo dia da encarnação de nosso Senhor ainda por vir. E quando ele olhou, ele alegrou-se. Que ele viu muitas coisas através de um vidro escuro, não precisamos duvidar. Que ele poderia ter explicado completamente toda a maneira e as circunstâncias do sacrifício de nosso Senhor no Calvário, não somos obrigados a supor. Mas não devemos deixar de acreditar que ele viu ao longe um Redentor, cujo advento finalmente faria toda a terra se alegrar. E como ele viu, ele ficou feliz. A verdade clara é que estamos muito propensos a esquecer que nunca houve apenas um caminho de salvação, um Salvador e uma esperança para os pecadores, e que Abraão e todos os santos do Antigo Testamento olharam para o mesmo Cristo que nós olhamos para nós mesmos. Faremos bem em lembrar o 7º artigo da Igreja. O Antigo Testamento não é contrário ao Novo, pois tanto no Antigo como no Novo Testamento a vida eterna é oferecida por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, sendo Deus e homem. Portanto, não devem ser ouvidos aqueles que supõem que os antigos pastores buscavam apenas promessas transitórias. Esta é a verdade que nunca devemos esquecer ao ler o Antigo Testamento. Este é um discurso sadio que não pode ser condenado. Devemos observar, por último, nesta profecia, quão distintamente nosso Senhor declara a sua própria pré-existência. Lemos que ele disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Sem uma controvérsia, essas palavras notáveis são uma grande oportunidade. Eles contêm coisas que não temos olhos para ver, ou mente para sondar,
Mas se a linguagem significa alguma coisa, ele nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo existiu muito antes de vir ao mundo. Antes dos dias de Abraão, ele era. Antes que o homem fosse criado, ele era. Em suma, eles nos ensinam que o Senhor Jesus não era um mero homem como Moisés ou Davi. Ele era aquele cujas saídas eram desde a eternidade, ou mesmo ontem, hoje e eternamente, verdadeiro e eterno Deus. Por mais profundas que sejam estas palavras, elas estão cheias de conforto prático. Eles nos mostram o comprimento, a largura, a profundidade e a altura desse grande fundamento sobre o qual os pecadores são convidados a descansar suas almas. Aquele a quem o Evangelho nos manda vir com nossos pecados e crer por perdão e paz não é um mero homem. Ele é nada menos do que o próprio Deus e, portanto, capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Ele. Então vamos começar a ir a Ele com confiança. Continuemos nos apoiando nele sem medo. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e nossa vida eterna é segura nele. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, por esse amor inefável. Muito obrigado por essa graça sem limite, ó Pai. Dá-nos a tua bênção, a tua graça e o teu amor no nome do Santo de Israel, hoje e sempre eternamente. Amém.